E aí pessoal, Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, é um canal libertário que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve. Checa os links na descrição aí, tem as redes sociais do canal, toca o sininho das notificações. Assim o YouTube vai te notificar dos vídeos. Caso o YouTube não faça isso, as redes sociais estão aí para isso, sempre aviso quando sai vídeo. Então segue lá no Getter, né, onde eu faço mais posts, e o Instagram também, eu sempre aviso nos stories quando sai vídeo. Basicamente para isso que eu tenho usado o Instagram, o grupo do Telegram também, eu sempre aviso quando tem vídeo. Então é isso. Colhem lá nas redes. Mas enfim, o assunto que eu quero falar hoje é um assunto difícil de falar, bastante triste. Na Colômbia foi legalizado o assassinato de seres humanos, né? Basicamente. Aquele tipo de lei absurda, ultrajante, asquerosa, falta palavras para poder descrever o que acontece, que não seja palavrão para quem escreve isso. É, Sinceramente é ultrajante o que aconteceu. Bom, se você não está sabendo o que aconteceu, a Suprema Corte colombiana ela basicamente decidiu que assassinar pessoas com até 24 semanas de vida é uma coisa bela e moral que tem que ser feita. E o problema não é só esse. O problema é que não são só as crianças colombianas que estão em risco, que vão ser assassinadas brutalmente. Porque eu não sei o que vocês sabem, mas com 24 semanas, um ser humano ele já está praticamente formado, ele já está nos processos finais de formação. Assim, falta coisas como tipo cabelo, alguns pelos do corpo, né? Tipo, por exemplo, sobrancelha, cílios, poucas coisas assim faltam em relação ao desenvolvimento. Lógico, tem algum desenvolvimento de alguns órgãos que ainda não se desenvolveram completamente, mas nada que técnicas de incubação moderna, que você coloca o bebê numa incubadora lá, deixa ele um mês ali mais ou menos, ele já está pronto para poder viver, basicamente. Assim, não é muito fácil de fazer um bebê de 6 meses de formação, de gestação, sair vivo, mas hoje a gente consegue salvar um bebê, caso aconteça algum problema com a gravidez e tudo mais. As técnicas da medicina moderna já chegaram a esse ponto, então que bom. Então assim, se você não sabe como que é feito um assassinato de um bebê de 6 meses de gestação, basicamente ele é retalhado em pedaços para ser tirado de dentro da... Eu não vou chamar esse ser de mãe, desculpa, se você faz isso você é um sociopata assassino que deveria estar na cadeia. E no absoluto mínimo, tá? Porque pra mim quem faz isso é passível de pena de morte, tá? Não só quem comete o assassinato, que no caso é o médico, mas enfermeira, quem vende remédio. Pra mim todo mundo que faz isso deveria ser no absoluto mínimo morto. Pra começar a punição tem que ser pena de morte. Pra começar, tá? Não tô nem falando do que tem que ser feito antes de matar. Não vou nem falar aqui. Mas enfim, o que aconteceu basicamente é isso. Até 6 semanas as pessoas podem ser assassinadas e tá tudo certo, ninguém vai ser punido por isso, ninguém vai ser colocado na cadeia por fazer um assassinato de pessoas com até 6 meses de vida, os 6 primeiros meses de vida. Tem esse eufemismo de 24 semanas, mas é só fazer a conta, mano. Matemática básica. 6 vezes 4 é 24, basicamente. 4 vezes 6, né, no caso. Que é 4 meses vezes a quantidade de meses. Então, acabou. Você faz 24 dividido por 4 ali também. Não vai jeito de chegar nessa conclusão. 6 meses de gestação, 6 meses de vida, basicamente. Então, assim, pra mim, como libertário, é asqueroso que pessoas possam ser assassinadas. E o problema não é só isso. O problema é que não vão ser só pessoas colombianas, crianças colombianas que vão ser assassinadas. Porque essas sociopatas que tem aqui no Brasil que ficam. É, meu corpo, minha regra. Primeiro, o corpo não é seu. Não é. Fato. Um bebê, ele existe a partir do momento que é formado um zigoto. Qualquer coisa que seja feita com esse zigoto, até ele sair de dentro da mãe, artificialmente, não estou falando assim de casos extremos, já vou tratar de externalidades aqui, de exceções. Qualquer coisa que seja feita com esse bebê é assassinato. Não importa o que a Suprema Corte decidiu. Sinceramente, foda-se a Suprema Corte. Eu tô cagando pra opinião da Suprema Corte. O que eu defendo aqui é uma ética. É a ética de propriedade privada. E se você defende aborto, defende a ética de propriedade privada, escolha um idiota. Primeiro, se você defende aborto e defende a ética de propriedade privada, você não entendeu porra nenhuma da ética de propriedade privada. Você é um analfabeto. Vai estudar a ética de propriedade de novo, ou então se assume logo como socialista que você é. Que você quer matar a gente, então, portanto, você não é libertário, você é socialista. Já tô lançando a braba aqui logo de começo. Então, assim,
Qual que é o problema disso? Não é só as crianças colombianas. Não são só elas. Agora, por exemplo, se uma sociopata quiser matar o seu filho e ela for brasileira, ela tiver como ir pra Colômbia, o que convenhamos, não é como se fosse ir pra Europa, pra algum lugar, é muito mais fácil você chegar na Colômbia do que você chegar num sei lá, Portugal ou não sei qual outro país. Suécia provavelmente deve ter isso, né? É o país mais feminista do mundo. Então, basicamente, você consegue ir lá, matar seu filho e voltar. Basicamente. Como se nada tivesse acontecido, sabe? Você vai, passa a fronteira, volta, assassina seu filho e volta. Super normal, assim, sabe? Você vai, você mata uma pessoa em outro país e você volta pro seu país como se nada tivesse acontecido, você não é punido por isso. É, é um completo absurdo o que foi feito. E assim, vamos entrar nos aspectos éticos, assim, vamos lá. Por que aborto é efetivamente assassinato, independente do que você argumente contra, e mesmo as externalidades que eu quero defender aqui ainda assim são assassinato, mas tem uma questão do excludente de culpabilidade. Eu já vou entrar nessa questão. Vamos lá. O que a ética libertária diz, basicamente? Que você é dono do seu corpo e de tudo que você, utilizando o seu corpo, conseguir ser o primeiro apropriador. Ou seja, basicamente, vamos dar um exemplo aqui. Se você trabalhar uma terra que não tem dono, ou é do Estado, que basicamente é a mesma coisa, que o Estado roubou de alguém, então se você tomar do Estado é restituição de propriedade. E aí você trabalha aquela terra, basicamente, sei lá, construir uma casa, por exemplo. Aquela casa é sua, aquela é indissociável o seu trabalho da terra. Você misturou o seu trabalho à terra. Note, isso não quer dizer que valida a teoria do valor do trabalho. Outra discussão que eu vou trazer também para outro vídeo, mas enfim. Como que isso aplica a questão do aborto, basicamente? Do aborto não, né? Vamos falar a palavra certa. Assassinato intrauterino. Basicamente, o que isso quer dizer? O, o corpo da mulher, né, que está gerando o filho, é um corpo. Dentro dela há um segundo corpo, que é basicamente o corpo do bebê. Ah, mas esse bebê está sendo formado, que não sei o que não tem. Não sente dor se abortar ele. Vamos lá então. Existe uma síndrome que é raríssima, eu esqueci o nome dela agora, mas eu lembro que ela é tratada num dos episódios da primeira temporada de The Blacklist. É uma síndrome raríssima no cérebro que faz a pessoa ser incapaz de sentir dor. Então eu pergunto pra vocês, uma pessoa com essa síndrome, ela pode ser assassinada só porque ela não sente dor? Ela não sente, você pode, sei lá, espeta ela assim, pega uma agulha e tum, enfia no ombro da pessoa assim. Normalmente assim, se alguém espeta você com alguma coisa, você sente. Se alguém corta você, por exemplo, pega uma faca e passa no ombro da pessoa assim, na pele da pessoa, a pessoa vai sentir a dor. Essa pessoa não sente, ela só vai tipo olhar assim e falar, mano, que tá saindo sangue de mim? Não lembro. Entendeu? E aí eu pergunto, deixei nos comentários, pessoas com essa síndrome podem ser assassinadas? Porque se você assumir que o bebê ele pode ser assassinado porque ele não sente dor. Beleza, pega todas as pessoas que têm essa síndrome, por coerência lógica desse argumento, e também pode matar. Evidentemente isso é um absurdo. Porque isso seria um assassinato. Ah, mas o bebê. Assassinato. Não tem o que discutir. Não tem. Ah, não sei o quê. O bagulho é o seguinte: a partir do momento em que há um zigoto, e a embriologia já estabeleceu isso, que um zigoto já é uma forma de vida, porque basicamente ele deixa de ser apenas uma célula, mas é uma combinação de duas células, né, no caso do espermatozoide do óvulo, já é uma vida. Então qualquer coisa que seja feita contra aquele ser humano que está sendo formado, não importa se é um dia de formação ou se são, sei lá, quanto que dá agora, 360, 200 e pouco, sei lá, vai, último dia de gestação, enfim. Não sei exatamente quanto que dá 9 meses em dias. Acho que está 270, né? 200, deve dar 270 e alguma coisa, enfim. Vocês entenderam o ponto. Qualquer coisa que seja feita contra esse ser é um assassinato. Ah, se tentar matar ele e não conseguir, tentativa de homicídio. E tem que ser tentativa de homicídio na mais alta tipificação possível, que é motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Porque um bebê ele não consegue se defender, por motivos óbvios. Ele não nasceu ainda. E mesmo que ele tivesse nascido, bom, é um bebê. Um bebê não consegue se defender de alguém tentando matar ele. Então, basicamente, essa é a questão ética da coisa. Porque, bom, se eu, como indivíduo, não posso ser agredido, indivíduo formado, vamos colocar assim, um bebê que é um indivíduo em potencial, vamos colocar, ele tem o potencial de se desenvolver plenamente como um ser humano e ter os mesmos direitos ao qual eu tenho, que é o direito à propriedade privada e como corolários dele, vida e liberdade. Se isso acontece, alguma coisa acontece comigo, por exemplo, alguém me mata,
essa pessoa tem que ser presa. Então por que a pessoa que mata um bebê não pode ser presa? Qual que é a lógica? Ah, mas assim, Caio, então você quer dizer que bebê colocar em risco a vida da mãe tem que ser dar continuidade à gestação? Não, nesse caso não. Existem dois casos que são externalidades, vamos colocar, dois deles. O primeiro é aquela coisa com E, que eu não vou falar o que é, porque senão o YouTube não gosta dessa palavra, mas vocês sabem, né? Quando forçadamente uma mulher, enfim, vocês são inteligentes para entender o que eu tô querendo dizer sem eu dizer. Então, para esse caso, eu defendo dois cenários possíveis. Primeiro, você vai aplicar o excludente de culpabilidade. O que é o excludente de culpabilidade? É quando você não pode punir uma pessoa que cometeu um crime por qualquer motivo que seja. Vamos dar um exemplo aqui, onde você pode aplicar um excludente de culpabilidade. O cara roubou uma bala. Foi lá e roubou uma balinha, assim, aquelas balinhas de iogurte, sabe, de 5 centavos. Aí, sei lá, o juiz olha para aquilo e fala: olha, sinceramente, esse sujeito ele não precisa ser preso, no máximo aí você pode. Nem compensa colocar ele numa medida cautelar, alguma coisa assim, porque o valor é irrisório e você dá um. Aí o juiz alega, excludente de culpabilidade, como um valor ínfimo, o cara tá liberado do crime. Sei lá, se fosse, vai, duas balas, por exemplo, não, mas como se foi uma só, enfim, o juiz pode fazer esse argumento. Por que eu quero evocar esse princípio do excludente de culpabilidade? Porque no caso do E, né, você sabe o que é, a vítima ela não consentiu com o ato, enfim, que aconteceu. E o consentimento é importante. Porque uma vez que você faz o que tem que fazer para fazer bebê, também não vou falar aqui, senão o YouTube não vai gostar muito da palavra, você está, caso, com ou sem proteção, porque efetivamente não existe algo que seja 100% o tempo todo preciso, vamos colocar assim, que seja 100% garantido que não vai, a não ser que você nunca faça isso, que, bom, enfim, tem gente que consegue, não sei como, mas enfim, não é o ponto aqui. Então assim, a não ser que você não faça isso nunca, quando você fizer, você está assumindo como indivíduo racional, fazendo um ato racional de que há esse risco. Então você não pode argumentar que, eu não quero. Então não faça. Não faça o ato que leva a isso. Nunca. Se você não tem responsabilidade para falar, olha só, eu cometi um ato, eu fiz um ato e esse ato gerou uma consequência. E eu vou assumir a consequência do meu ato. Então, meu amigo, desculpa, mas você simplesmente nunca pode fazer esse ato. Porque você não é maduro o bastante para poder fazer esse ato. Porque você não consegue olhar para esse ato e falar, olha só, esse ato é bom, é legal, não estou dizendo que não é. É natural do ser humano fazer isso, das espécies fazerem isso. E aí você não consegue olhar para isso e falar, olha só, gerou uma consequência, uma responsabilidade, isso é minha responsabilidade e eu vou cuidar dela. Se você olha para isso e fala, eu vou matar a pessoa que foi gerada do meu ato, que tipo de sociopata é você? Agora, por que isso não se aplica por causa do E? Porque a mãe não consentiu. Simplesmente ela foi pega à força e foi colocado um ser dentro dela, no caso um bebê, a qual ela não deseja lá dentro. Nesse caso, ela pode sim matar o seu bebê. Quem vai ser punido? Porque o excludente de culpabilidade se aplica para o culpado do crime não poder ser punido. Certo? Entenderam essa parte que eu expliquei. Agora, isso não quer dizer que ninguém não vai ser punido pelo crime. O que eu, Caio, defendo é basicamente o seguinte. A mãe vai ter duas opções nesse caso. Ou ela mata o filho, ou ela assume o filho. Se ela matar o filho, quem é culpado pelo homicídio? O cara que fez com ela. O E lá, né? Se ela assumir o filho, o E lá, né, o cara que fez o ato, basicamente eu defendo que ele vire um escravo da mãe. Tô falando sério mesmo, tipo, trabalho escravo, vai pra cadeia e vai trabalhar forçado para sustentar o filho. Ah, mas essa pena é muito severa. Se ele se recusar, ele morre. Pra mim, é isso. É tipo assim, ou você trabalha ou você morre. Escolhe. Você prefere ficar vivo e trabalhar ou morrer? E aí, assim, outro caso. O bebê tá colocando em risco a vida da mãe comprovadamente. Vamos lá. Tem um exame de um médico, fez tudo, tal, tudo comprovado. Infelizmente, esse caso, a mãe ela não pode. Vamos colocar assim, que seja 100% comprovado. Chega pra mãe e fala: olha só, a senhora aí continuar com essa gravidez, vai morrer a senhora e vai morrer o bebê também. E não tem jeito, mesmo que ela queira se sacrificar pelo bebê, falar: não, eu quero que continue a gravidez, eu vou me matar pelo bebê e
salva o bebê. Uma pessoa pode fazer isso, ela tem o direito disso, ela pode querer levar até as últimas consequências, ninguém pode impedir ela, legalmente, eticamente, no caso. Agora, se for comprovado que, mesmo que ela queira fazer isso, o bebê morreria mesmo assim, nesse caso, se ela quiser preservar a própria vida, ela pode matar o bebê. E, de novo, ela, o fato do bebê ser morto, ser assassinado, isso não está em discussão. Ele vai ser assassinado de qualquer jeito. A questão é, a mãe vai ser punida? Não, ela não pode ser punida. Da mesma forma que alguém que mata alguém em legítima defesa não pode ser punido. Basicamente. É o mesmo princípio. Por exemplo, o cara entrou na minha casa e eu falei pra ele, mano, sai fora. O cara apontou uma arma pra mim, eu matei o cara. Eu vou ser punido por esse crime? Eu matei alguém, eu tenho que ser punido? Não. Porque eu tinha um motivo justo para cometer tal crime, que é matar alguém. Então, nesse caso, é um excludente de culpabilidade. Ou seja, apesar de ter ocorrido um crime, você não é punido por ele. Basicamente, essa é a posição libertária que eu defendo, assim que eu cheguei nessa conclusão. Existem libertários que discordam de mim, tá? Inclusive nessa parte do excludente de culpabilidade, defendem que, inclusive no caso do E, tem que continuar com o bebê. Eu ainda não vi ninguém defendendo que, mesmo em caso de grave risco, a vida da mãe continue. E tem também um terceiro caso que é um caso que até no Brasil foi pacificado, né? Que é o caso de anencefalia, que é quando um bebê nasce sem o cérebro. Eu, particularmente, eu considero assim que, em termos de argumentação, lógica, essas coisas, o cérebro é o órgão mais importante do corpo, porque qual que é a questão? Um feto, ele não tem autopropriedade ainda, em termos, vamos colocar assim, éticos, né? Porque para você ter autopropriedade, você precisa ser capaz de argumentar e raciocinar logicamente, basicamente. Então, o bebê, ele tem uma autopropriedade em potencial. Então, se ele for se desenvolvendo ao longo da vida, ele vai chegar a um ponto em que ele vai desenvolver a autopropriedade. Só que essa autopropriedade está atrelada ao cérebro. Porque uma criança com anencefalia, sem cérebro, ela não consegue falar, não consegue. Ela nunca vai basicamente chegar no mesmo nível de cognição que um ser humano normal, que foi plenamente desenvolvido, né, no caso. Então, nesse caso, para mim, é uma falha genética, basicamente, isso ter acontecido. Então, aquilo ali sequer é um ser humano. Embora pareça muito com o ser humano, o que faz a gente humano, que é isso aqui, o cérebro, não tá ali. Tanto que quando uma pessoa tem morte cerebral, basicamente os médicos decretam a morte dela, porque não tem mais como voltar. Então, se quando o cérebro para, a pessoa não volta, se a pessoa não tem nem cérebro, então, enfim, se acontecer um caso desse, pra mim, o STF acertou nesse caso, enfim, STF é relógio quebrado, né? Acerta uma vez por ano, no máximo. Mas enfim, tem gente que vai discordar disso também, mas eu sei que esse assunto é delicado. É, vão ter libertários que vão discordar de mim? Provavelmente. Mas como eu disse, se você quer defender esse troço e se dizer libertário, cara, sinto muito, você não é libertário. Você é só um maluco que acha que é libertário. Mas enfim, eu queria trazer esse vídeo pro canal, aproveitando a oportunidade. Na verdade, é um tema que eu já queria trazer pro canal faz tempo. Perdão pelo vídeo longo aí, enfim, eu não consigo fazer esse vídeo ficar curto porque o assunto é delicado, é complexo. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Deixa um comentário aí no que você achou dessa decisão da Colômbia. Enfim, a decisão é. Sei lá, não falta palavra. Enfim, encerrar o vídeo por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.